Sejam muito bem-vindos. Vocês me falem de onde vocês são, o lugar, só o Marco falou de onde que ele é, Santa Catarina, e me falem a profissão de vocês, que a gente vai alinhando aqui, né, nosso papo, para que o nosso papo fique de uma maneira uniforme. Timon, Maranhão, que joia, legal. Paulista, psicóloga, seja muito bem-vinda. Sejam muito bem-vindos. Estudante de psicologia, Rio de Janeiro, legal, Enzo, tudo bem? Tema da aula de hoje, né? Aspectos psicodinâmicos, que é do psiquismo, né? Do sujeito, e a gente vai ver como é que funciona o cérebro de quem é portador de comportamento suicida. Mas veja bem, a gente, né, procurou aqui em 3 encontros falar com vocês, né, ter uma conversa, uma coisa que se torne uma coisa assim leve, uma coisa bem educativa, não é nada pesado, porque é um tema bem complexo. Quando a gente fala o nome pesado, né, suicídio, por exemplo, e deixa também um monte de questões para a gente, né? Lacan dizia, né, que aquele que comete suicídio, ele leva consigo um grande segredo, né? Ele leva e todo mundo fica aí, né? Familiares, amigos, as pessoas que estão ao redor dele, pensando, né? Pensativos, o que será que foi, como que foi. Então, a aula 1, a gente vai conhecer, né, o suicídio. Vamos falar todas as características, como é que surge a ideia de desistir de tudo. A gente vai falar a historicidade do suicídio, como que apareceu esse tabu em relação ao suicídio, né? Que parece que quando a gente fala em suicídio, todo mundo treme na base, e quando alguém tem um ente querido que está lá com problemas, né? Ninguém fala, né? Então, vamos falar sobre tudo isso. Hoje a gente vai conhecer. A partir disso, a gente vai ver como é que funciona, na segunda aula, o cérebro de quem comete suicídio, né? A gente vai ver como é que funciona o cérebro, neurofisiologia, neuroquímica do suicídio. Por quê? Porque a maioria, né, as pesquisas mostram que 90, 80% das pessoas que têm comportamento suicida, cometem suicídio, elas estão com algum tipo de transtorno mental. Quando a gente fala em transtorno mental, a gente não fala loucura, a gente fala essas síndromes de hoje, síndromes ansiosas, depressivas, né? E o que mais leva o sujeito a cometer o suicídio é a depressão, né? Que os índices aqui são muito altos, principalmente a depressão bipolar. Tem a unipolar e a bipolar, que faz parte do transtorno bipolar. Então, um dos transtornos que mais ocorrem o suicídio é a depressão bipolar, né? Então, a gente vai ver todo esse caminho, né? O suicídio é uma coisa muito complexa, é isso que a gente tem que entender, tá? Em todos os parâmetros, é muito complexo falar. Às vezes, dá a impressão de que cometeu o suicídio. Aí, essa pergunta, por quê? Ela não entra, né? Essa pergunta, por que cometeu o suicídio? Não existe, né, o porquê, quem é o culpado, o que aconteceu, porque são N fatores a ser estudado, tá? E na terceira aula, a gente vai ver um pouquinho mais de perto essas psicopatologias e vamos ver os tratamentos. E também os tratamentos, eles devem se estender aos familiares, porque é muito problema depois que tem um ente querido que praticou suicídio, o problema que fica, né? Pode ocorrerem mais suicídios, outras psicopatologias, né? Então, você entendendo toda essa dinâmica, entendendo tudo o que aconteceu, além da gente poder ajudar as famílias, a gente vai poder fazer com que
o número de suicídios seja muito menor, né? E a própria pessoa, é muito importante essa autoeducação. Lá atrás tinha-se esse tabu, era proibido falar de suicídio. Hoje, a palavra de ordem é suicídio. Vamos conversar sobre ele. Tá? É importantíssimo isso. Então, nessa aula, a gente vai refletir sobre todos os conceitos, a historicidade, todas as características do comportamento, os atos, fatores de risco, né? Porque, às vezes, gente, tem gente do nosso lado, a gente não consegue perceber. Então, são coisas muito sutis, são verbalizações ou não, às vezes não vem em forma de verbalização, às vezes vem em forma de comportamento. Então, a gente vai falar de diversos comportamentos que são fatores de risco e muitas vezes a gente não percebe ou não quer acreditar. E os fatores de proteção, né? Que é a pessoa quando ela está bem, né? Quando ela está bem, como que é esse ego, né? Esse ego que faz construções. Setembro Amarelo, quem criou foi aqui no Brasil, né? Quem criou foi a CVV. A CVV, gente, é uma coisa, é um órgão que é, assim, muito importante, importantíssimo, porque são esses momentos de impulso que as pessoas ligam para lá, às vezes não encontram psicólogos, não encontram pessoas da saúde, tem também, mas encontram técnicos muito bem treinados e que conseguem salvar muitas vidas. Esse órgão está de parabéns. Né? O Conselho Federal de Medicina também, a Associação Brasileira de Psiquiatria, criou esse mês, né? Assim, no Brasil é criado os meses que é para a gente parar para poder ajudar, né? E ter um sinal de alerta para poder fazer ações, e essas ações são muito importantes. Você pode ver que esse movimento ocorre em várias instâncias, em escolas, em empresas, né? E assim vai. E isso salva vidas. Né? Então, é perfeitamente possível evitar em diversos casos. Então, que ocorra em 90%. Né? Então, a primeira medida que é de suma importância é essa educação. É isso que a gente está fazendo aqui e é isso que a gente pode passar para os outros. Né? A gente vai ver como que a gente pode falar nisso. Né? É uma coisa muito difícil de falar. Como que a gente fala? Como abordar? Como iniciar? Né? Então, hoje a gente vai saber de tudo isso. Né? Então, tempos atrás, a gente sabia que a pessoa que tinha comportamento suicida, ninguém podia falar, né? Então, o suicídio, ele é um ato desesperado, ele é um impulso, né? A pessoa está anos, está tempos ali com aquela angústia, com aquilo tudo, para cometer o suicídio e, de repente, é um impulso que dá. Né? E é esse impulso que pode ser evitado, né? Então, muitos suicídios não são cometidos e a pessoa vai levando do jeito que dá, né? Com tratamentos e tudo. Então, e era um tabu de falar da própria pessoa que tinha comportamento suicida, era proibido ela falar que queria se matar também. Então, ela não podia falar para os outros. Hoje, não. Hoje é muito normal, eu quero que seja uma coisa que vocês pensem, que é uma coisa assim, né, uma escuta que a gente tem que ter, olha, eu quero me matar, e que a pessoa sinta a vontade, ela pode se sentir à vontade de se dirigir a familiares, de se dirigir às pessoas próximas dela, para poder conversar sobre aquilo que ela está sentindo, tá? Muitas vezes, isso é tomado como... Poxa, a pessoa não faz nada, a pessoa não quer saber de nada, não tenta nada, isso é doença, né? Então, a gente vai ver isso. Então, é tão complexo o suicídio que tem a suicidologia, que é o estudo, né? A respeito do suicídio, né? São estudos científicos que mapeiam todo esse comportamento, né? Se imune de métodos também, ali, estuda seus aspectos preventivos, como que é a intervenção, né, e como é que é esse fenômeno, né, então, esse fenômeno abrange todas as áreas do conhecimento, não pega pessoas que têm dinheiro, que não têm dinheiro, deixa eu ver, opa, tem gente querendo entrar, aqui, beleza. Então, pega a gente que tem dinheiro, que não tem dinheiro, não importa a classe social,
não importa o credo, não importa a cor, não importa a opção sexual, né? Então, a gente vai conhecer, a gente vai ver em qual classe é mais acometido, né? E essas o Setembro Amarelo ele foi criado em 2018, era bem recente. Porque, gente, pasmem que o índice de suicídio está vindo para os jovens, né? Hoje é possível de você ver muito próximo uma criança de 14 a 15 anos tentando nos prontos-socorros, né? Que é o primeiro lugar que se vai, são nas emergências, né? Do SUS ali ou hospital particular quando a pessoa tem, não é? Mas até criança de 14, 15 anos está chegando nos hospitais, né, com tentativas de suicídio. E também a gente precisa ter ações também no sentido nos hospitais, porque muitas vezes as pessoas que chegam que tentaram, né, o suicídio, eles tiram sarro, dão risada, não tem nada a fazer na vida, e um monte de coisa, e isso não pode acontecer, tá? Então, eu sei que a gente chega, né, nesse curso com várias perguntas, com várias expectativas, que a gente vai, claro, respondendo durante o curso, né? Devemos falar em suicídio em quais casos? Em todos os casos, né? De alguma forma a gente viu que a pessoa tem algum tipo de transtorno ou não tem construções egóicas, né? Algo ali no comportamento dela, no ego, ela não tem construção, não tem ferramentas para se virar na vida, para construir, para simbolizar, aí ela acaba entrando, né, no comportamento suicida. De que maneira a gente falar de suicídio, né? Então, falar sobre suicídio, ou uma pessoa normal, ou uma pessoa, ou um profissional, né? Tem um monte de gente que acha, se a gente falar em suicídio, a gente está dando ideia de suicídio. Não é nada disso, né? Então, como é que a gente vai falar, né? Então, e também tem um monte de estigma, um monte, né? Quando nos hospitais tiram sarro, pessoas falando, tenta se matar, toma remédio, quem quer matar vai lá e dá um tiro na cabeça que morre. Quem quer, então são várias características, são pessoas que não têm construções, são pessoas que têm algum tipo de transtorno, que precisam de ajuda. Mesmo o fato de querer chamar atenção, ela não tem construções egóicas para isso, e nunca a gente deve duvidar, porque uma hora, né, aquela angústia, aquilo que a pessoa está sofrendo, ele vai se intensificando e vai evoluindo, né? Então, o ato suicida, ele acontece muitas vezes sem prévio aviso na maioria dos casos, mas tem os casos que as pessoas elas vão falando aos poucos, né? O tempo vai passando, elas vão falando isso, falando aquilo, uma verbalização aqui, uma verbalização ali, né? E a gente vai passando batido, muitas vezes só depois que a pessoa morre, a gente, nossa, olha, um dia ela falou isso, nossa, isso daí talvez já era, né, e tal. Então, será que as pessoas que tentam, né, o suicídio, que se suicidam, será que elas querem mesmo se matar, né, gente? Na verdade, né, não. Na verdade é que chega um momento que a pessoa, ela não encontra mais ferramentas para levar a vida para a resolução dos seus problemas, e ela, né, então ela parte para o ato, ou parte por comportamento. Então, é certo que, a gente vai ver na aula que vem como é que funciona o cérebro, né, sempre tem ali, né, algum problema, alguma área do cérebro acometida, com mais e menos hormônio, ou anatomicamente, né, a gente vai ver o funcionamento do cérebro na próxima aula, né? Então, quando o indivíduo mostra sinais de melhora ou sobrevive ao suicídio, é sinal que está fora de perigo, né? Todo mundo, nossa, ai, que bom, vamos para casa, faz festa, se reúne com os amigos e a pessoa não está nem aí, né? A pessoa daqui a pouco, então, a chance de cometer suicídio novamente é muito grande. A gente vai ver por aí, nos slides, que as pesquisas, elas apontam que
de 15 a 25% das pessoas, elas tornam a cometer suicídio. Na primeira semana é muito mais fácil ela cometer o suicídio, né? E a gente precisa estar alerta para isso também, né? O suicídio é sempre hereditário? Não, né? Mas geralmente, quando você vai ver que uma pessoa, né, tem um comportamento suicida, a gente vai pesquisar na família, né? A gente vai ver que alguém tem algum tipo de transtorno mental, ou esquizofrenia, ou transtorno bipolar, os borderlines, pessoas depressivas, né? Então, sempre é comum ter na família alguém com algum tipo de transtorno, né? As pessoas que tentam ou praticam suicídio têm sempre um agravo de saúde mental? Não, né? Porque é um impulso, né? Ela vai ali desenvolvendo, né, aquele pensamento, então ele vem de várias formas que a gente vai ver, né? Ou é premeditado, ou é de sopetão, né? A pessoa vai, às vezes ela vai, como é que fala, fazendo todos os planos, planejando tudo, né? O suicídio ocorre de vários tipos de pessoas, né? A gente pensa, não, o suicídio acontece naquela família, ou não sei o quê, não a nós, né? Isso é errôneo pensar, né? Será que devemos? Sim, a gente deve, porque a educação é um papel libertador, a gente precisa falar sobre isso, né? Então, o suicídio, ele ocorre igual uma síndrome do pânico, né? Nessa hora, um apoio, uma ajuda faz com que passe esse momento, esse impulso e salva muitas vidas. O que a gente deve falar, né? Deve falar. Geralmente, uma pessoa, principalmente pessoa leiga, né? Uma pessoa leiga, ela chega perto da outra, poxa vida, abraça, né? Por que você fez isso? Eu tô aqui, né? A gente te ama, a tua família te ama, a gente não sei o quê, o que você quer fazer? Nada disso adianta, né? Então, a gente precisa, para poder tirar a pessoa da situação que ela está, a se adentrar naquilo que ela está vivendo. Porque isso que você está falando, para ela não tem nada a ver. Ela está em outro, né? Outro mundo, outra situação, outro comportamento, né? Outra coisa. Então, você que a vida é bonita, que a vida é legal, olha, a gente está todo mundo aqui, a gente vem, você precisa. Nada disso adianta, né? Então, a gente tem que ter um comportamento respeitoso. O suicídio diz respeito a todo mundo, aquela pessoa, eu que estou em volta, a gente tem que se preocupar, se implicar, né? Para poder a gente conseguir ajudar. Não forçar a pessoa a entrar na própria história sem ela quiser, sem ela não quer entrar. Ela precisa saber que sentir confiança e ter alguém o qual ela pode falar aquilo que ela quiser. E você, quando ela quiser, e você fica ali ao lado ouvindo, né? Ouvindo, tendo essa escuta, né? Ouvindo o que essa pessoa tem para dizer. Né? Às vezes não quer dizer, não quer falar, ok, vamos ficar só ali, né? Não quer falar. Ela tem o tempo, a hora, o momento, né? Então, e a gente nunca deve falar, não, vai melhorar, a vida vai ficar legal, vai ficar tudo bem. A gente vai fazer, vamos fazer o seguinte, vamos passar a viajar, o que você, né, sente falta, não sei o quê. Então, e a gente tem que ser realista, né? Dizer para a pessoa, isso é um processo. Nada acontece de forma mágica. Né? Dali, daquele momento que ela está assim, naquela crise, naquilo que amanhã, né? Então, são passos, né? Porque o suicídio é de ordem complexa. Então, são várias situações que a gente tem, né, que ver, não é só, né, uma coisa, não é só mudança, não é só decisão, é multiprofissionais envolvidos, né, é também diagnósticos, e por aí vai que a gente vai vendo aí no decorrer do curso. Então, não existe o certo e errado no que você vai falar, tá? O importante é que tem que ser falado. Às vezes ninguém quer começar, ninguém quer falar nada, falar, não dá para falar, o que a gente vai falar? Nossa, aí ele vai tentar de novo. Ai, como? Não importa que tem emoção envolvida, né? Porque é um assunto muito difícil,
é normal ficar nervoso e é normal se emocionar, né? Então, tem que ser tratado de uma forma natural, como é, né? Não, nada ser escondido, nada ser colocado, né? Então, porque para a gente ir, gente, desmistificando esse tabu, né? Tirando essas coisas, esse tabu que o povo faz, né? Em torno do suicídio, né? Então, é normal, é tudo normal mesmo. Por que os conselhos não adiantam? É por causa da complexidade que o suicídio é. Ele diz respeito a fatores físicos, né, fisiológicos, eles dizem respeito aos fatores psíquicos, eles dizem respeito a fatores sociais, eles dizem respeito a fatores hereditários. Então, a gente não sabe o que é, só sabe que a pessoa, daí até ela cometer suicídio, às vezes demora, tá? Não é de hoje para amanhã, porque o comportamento suicida ele vai se desenvolvendo por vários fatores, né? Por que fulano se suicidou? Por isso, porque você não vai encontrar, a gente vai ver nas pesquisas, ou em torno, ou testemunho, ou a gente que trabalha na área da saúde, que a gente está próximo de várias pessoas que têm comportamento suicida, claro, né, nossos pacientes, e a gente vai perceber por experiências que não tem motivo, né? Teve um rapaz que se suicidou, trabalhava numa empresa excelente, ganhava um excelente salário, tinha uma namorada, viviam bem, viajavam, daqui a pouco se suicidou, né? Então, gente, é uma psicopatologia complexa que vai se desenvolvendo, né? Que a gente precisa entender isso e abrir os olhos para isso, para a gente poder, assim, diminuir o número de suicídios, né? Então, não adianta você dizer, vale a pena viver, a pessoa não tem forças para prosseguir, que tem familiares, amigos que amam ela, né? Você precisa crer em Deus, vai na igreja, né? Nada, conselho, né? Às vezes você ficar ao lado da pessoa, né? Ali já diz grande coisa, né? O tempo dela, né? Ela precisa, né, de alguém, de um tempo para o estar junto. Esse impulso, né? Ele ou não acontece ou é amenizado. Você está ali do lado da pessoa, né? Então aquilo vai passando, né? Então, como surgiu esse tabu, né? Porque essa proibição? Então, lá na Idade Média, em 1771, houve um ensaio filosófico sobre o suicídio de Hume, né? O romance O Werther é um jovem que, por causa de um caso amoroso, ele se mata, né? Então, é um romance e tal. E depois desse filme aí, dessa série, houve um aumento absurdo de suicídio na Europa, né? Então, o governo lá, foi proibido falar de suicídio, né? Na igreja, tudo é como se fosse, até a igreja, era como se fosse um ato contra Deus falar isso. Então, isso vem daí, né? Dessa cultura, ainda vem reverberando essa coisa, né? Que esse tabu que fica dentro da gente, né? Que parece o quê? Que você está incitando a pessoa a fazer isso. Claro que muitas vezes pode ser, né? Que você não vai chegar e descrever os requintes e tudo mais e tal, né? Que você vai incitar a mesma coisa, mas falar sobre isso, né? Depois que essas ações foram tomadas, né? Vocês aí vendo as pesquisas, vocês vão ver o número de suicídios que foram evitados, né? Então, isso é uma cultura que vem. Uma coisa parece, né? Você vê que desde lá de trás, né? Até hoje, né? Tem famílias que falam, pelo amor de Deus, ninguém vai falar nada, né? E não deve fazer isso, não deve, tá? Então, também a romantização do suicídio, né? Por exemplo, nas mídias, né? Fulano se matou porque isso não aguentou mais, né? O artista tal, né? Tinha vida assim, perdeu tudo, se matou. Parece uma romantização. Não é o suicídio é uma coisa complexa, né? De multifatorial que requer uma atenção especial para todos esses âmbitos aí, né? Será que o suicídio representa um ato de loucura? Fulano ficou louco, nossa, para se matar precisa ser louco,
né? Ah, não, para se matar tem que ser corajoso, né? Ele que sim foi corajoso, covarde é os que não aguenta a vida e fica vivendo. Ah, precisa ter muito peito, né? Uma romantização do suicídio, né? E também esse suicídio, o suicídio por imitação, que a gente falou aí da Idade Média, né? De ver os outros se suicidarem, de ver essas romantizações que acontecem, né? O suicídio por imitação, tinha grupos de igrejas, de seitas, né, que lá o líder levava todo mundo ao suicídio, né? Então, e também tem pessoas que se suicidam e culpam os outros, né? Nossa, a hora que eu morrer, e tem gente que fica falando, né? Principalmente algumas mães, né, cruéis, falam, deixa eu morrer. Quando eu morrer, aí vocês vão sentir minha falta, aí vocês vão ver, né? O que é bom para tosse. Aí vocês vão ver como é que é o negócio, né? E por aí vai, né? Essa romantização, as mídias também. Então, vamos falar um pouquinho do conceito. É um ato deliberado, executado pelo próprio indivíduo, cuja intenção é a própria morte, né? Seja a morte dele, consciente, intencional, né? Mesmo que seja de forma ambivalente, porque ele só quer se matar porque ele não encontra saída, ele não consegue ver, ele não tem ferramentas para pensar numa saída, né? Então, qual que é o nosso papel? O papel do profissional, né? O papel, talvez, de uma pessoa ali então, ajudar ele a ser um apoio para que ele possa enxergar uma luz no fim do túnel, enxergar que talvez possa ser feito alguma coisa, né? O analista ele tem que entrar nessa brecha, né? Ali para ir até, né? Escavando, né? Ir com ele até esse momento em que dá para talvez a pessoa ver que há algo a fazer, né? Que tem mais alguma coisa, ajudar ele encontrando ferramentas para poder sair dessa crise, né? E a gente fala assim, eu ia falar uma coisa e acabei esquecendo o que eu ia falar, né? Então, é intencional, né? De forma ambivalente, ele não quer, né? Ele só quer porque ele não encontra as ferramentas, então chega uma hora que ele já fez tudo, né? Você já viu? Às vezes fala, não, tentei tudo, né? Tem tanta coisa para fazer, então só para ele, para a pessoa, ele já fez tudo. Só falta morrer, só falta ele se matar, porque o resto ele já fez. E não, né, gente? Tem muita coisa para ser feita, né? Então, a vida da gente, de uma pessoa que tem construções egóicas, a gente é feita de acertos, é feita de erros, né? Você, perdeu tudo, mas é passível de você conquistar alguma coisa novamente. Você fez isso, você se levanta, né? Então, a nossa vida, ela é feita de problemas a serem resolvidos o tempo todo, né? E a gente vai encontrando ferramentas, e a pessoa que ela está cometida de comportamento suicida, ela vai perdendo essas ferramentas, né? Então, a gente precisa entender o suicídio como uma experiência individual marcada pela ambivalência entre a busca da morte como um mecanismo de cessar o sofrimento, né? E o desejo por socorro. Então, a pessoa está sempre ali dividida, né? O impulso, uma coisa daquele impulso, ela comete. A pessoa quer se livrar, o que ela quer? Ela quer se livrar do sofrimento. E ela não encontra outro caminho a não ser a morte, né? Ela já tentou de tudo, como a gente disse, né? Então, com essas campanhas, com, né, pessoas tomando consciência, a gente podendo chegar perto dessas pessoas, a gente como profissional, familiares que têm pessoas com comportamento suicida, ou se não consegue, levem até os profissionais, né? É possível evitar muito suicídio, né? Então, ele é um problema hoje de saúde pública no mundial, gente, né? Não é só no Brasil, não. O Brasil, ele está no 8º do ranking da depressão, né? Dessas síndromes ansiosas, depressivas, o Brasil está numa posição bem expressiva, né? Com impacto na sociedade toda, né? Então, segundo a OMS, estima-se que no mundo mais de 800 mil, ou seja, cada 40 segundos morre uma pessoa por suicídio. E entre os jovens, olha só, pasmem, de 15 a 29 anos, é a 4ª causa de morte.
né? Por quê? Porque a gente vai ver, né, nossa sociedade, hoje os jovens, eles não encontram ferramentas, né, egóicas, e eles têm intolerância à frustração, né, eles perdem um amor, alguma coisa, já, né, deprime, né, então, entre os jovens, a gente vai ver, tem uma característica. Então, a literatura tem apontado que na adolescência, né, início da fase adulta, que são os principais estágios da vida, que emergem aí esses comportamentos suicidas. Tem comportamentos suicidas em crianças também, né? Pois a gente tem um curso à parte, o suicídio de crianças e adolescentes, né? Então, tem um monte de fatores relacionados com comportamento suicida na juventude, né? Então, impulsividade, intolerância à frustração, e uma série de coisas. Eles têm as características, né? Eles estão ali nessa faixa etária, eles procuram uma identidade, eles procuram algo, né? Um valor para que eles possam identificar-se. E hoje em dia a gente vê muitas famílias disfuncionais, né? Então tem uma série de coisas a gente estudando comportamento suicida na juventude, né? Por que houve esse aumento tão grande, né? Tem criança de 15 anos chegando nos hospitais, né? Alguns fatores que se destacam muito são tristeza, desesperança, depressão, eles têm muita ansiedade, baixa autoestima, muitas experiências pregressas, né? Às vezes tem crianças que foram abusadas na infância, né? Pelos pais, por outras pessoas, falta de amigos, né? Falta de suporte de parente, né? Então, eles são expostos à violência, discriminação no ambiente, bullying, uma série de coisas, e muita droga também, substâncias psicoativas, né? Que acometem esses jovens. Gente, vocês podem parando, né? Perguntando, se quiserem, tá? Vocês podem parando para perguntar. Aí, voltou, né? Então, o desenvolvimento dos jovens de hoje, eles têm muito menos mecanismos, né, para lidar com as frustrações, mecanismos de resiliência, eles não têm, né, dificuldades de adiar o prazer, imediatismo, né, eles querem aqui, agora, né, eles têm que ser do jeito que eles querem, né, eles não toleram frustrações, né, e também, né, pode ter diversos fatores sociais aí, né? A gente está falando assim de uma forma bem rápida, né? Mas é muita coisa para a gente estudar, né? Entre os jovens, né? Que vai desencadeando quadros mentais, né? Que tem contribuído para o aumento do suicídio, né? Os idosos são considerados o grupo populacional também de maior risco. Os idosos, a gente não dá atenção para os idosos, né? Aqui no Brasil a gente tem uma cultura que os idosos são deixados de lado, tá? Por exemplo, os jovens, né? E os adultos, tem muita gente que tenta suicídio, por exemplo, chega para uma morte, tem mais 10 vezes tentativa de suicídio, né? Então, é muita gente tentando, mas às vezes, de fato, comete um. Então, o jovem, o adulto, muitas vezes é muita tentativa de suicídio, mas entre os idosos, eles vão lá e morrem mesmo, né? Então, não é tentativa. A maioria dos idosos que vai e morre mesmo, né? Então, apesar disso, esse fenômeno ainda recebe pouca atenção. Então, N problemas com eles também. Muitas vezes se aposenta, né? Você já viu quando um idoso se aposenta e ele não construiu assim, uma maneira, né, para ele viver bem depois da aposentadoria, não programou alguma coisa, ou fica lá ocioso, e muitos jovens, muitos idosos, eles adoecem, né? Tem depressão, você já viu? O fulano vivia assim de um jeito, agora está numa depressão danada, né? Então, é muito comum, né? Então, entre os idosos também há uma mortalidade muito grande por suicídio, que não é dado atenção. Então, a depressão causada pelo afastamento do trabalho, pela aposentadoria, doença, né? Começam a vir doenças, dores crônicas, artrites, eles vão se sentindo limitações, né? O corpo, né? Que não é mais jovem, né? E por aí vai, né? Então, é um fator de vulnerabilidade, né?
doença ou invalidez foi outro fator de vulnerabilidade encontrado, consoante ao adestramento das pessoas para o trabalho, né? O ser humano é um ser que ele produz, né? Ele não fica sem parou de produzir, ele adoece, né? Então você precisa se preparar até para a aposentadoria, né? Então ele encontra desigualdade, né? Uma série de coisas, né? Então também ressalta-se que as normas de gênero, os códigos de honra, as desigualdades de poder, estereótipo afetam também as mulheres quanto os homens em relação à vulnerabilidade para os comportamentos suicidas. Então, não tem idade, não tem nada, né? Isolamento social, falta de rede de apoio, solidão, luta pela perda do companheiro, né? No caso do idoso, assim como patologias relacionadas à fragilidade, quadros demenciais, depressão, são fatores de risco para o suicídio entre idosos, bem como ideações e tentativas prévias ao acesso aos meios. Né? Então, em idosos, eles utilizam mais do enforcamento, né? Foi observado 67% para homens, 59% para as mulheres, que é um padrão que se observa na população em geral, né? Os demais meios diferem entre homens e mulheres. As mulheres, elas procuram meios, né, menos agressivos, né? Tomar mais químico, remédios, né? Os homens, meios mais agressivos e tem mais morte por causa disso, por causa das ferramentas que eles usam. As armas de fogo ocupam o segundo lugar, né, 13%, segundo as autointoxicações a partir de remédios, pesticidas e por aí vai. Né, lesões com objetos cortantes e precipitações, né, muita precipitação. E meios não especificados, afogamentos também, fogo, chama, né, meios que tiveram apenas 1%. Idosos também morrem, às vezes, por gás, deixa o gás ligado, panela no fogo, né, então isso também é um comportamento, muitas vezes, suicida, né, que vai deixando isso acontecer. Tem muita morte assim, né, as mulheres idosas, né, em segundo lugar, estão por intoxicações, precipitação de um lugar elevado, em segundo lugar, lesões autoprovocadas por fumaça. Olha aí, fogo, chamas, né, ocupa o quarto lugar. E lesões autoprovocadas intencionalmente por objeto cortante, contundente, né, lesões autoprovocadas por afogamento, assim como arma de fogo também, né, são responsáveis igualmente em 3% dos suicídios de mulheres idosas, né. Então, o suicídio, ele tem, né, diversas origens, sexo, classes sociais, idades, relaciona-se etimologicamente com uma gama de fatores, né, sociológica, política, cultural, psicológica, psicopatológica e biológicos. Então, não dá, né, para você dizer, ou para a família dizer, porque fica um peso muito grande para a família tem que ser psicoeducada nesse sentido, né, que ninguém é culpado, a culpa não é de ninguém, nem da própria pessoa, porque ela está cometida de uma psicopatologia, né? Não dá para segurar, né? Então, as ações que a gente faz, elas, assim, tiram a pessoa desse buraco, a pessoa, né, a psicoterapia é primordial, a gente vai ver na última aula os tratamentos, como é que funcionam, né? Não é que não dá, não adianta falar que não. Tem as ações, tem os meios próprios, a forma de abordar, como falar, a gente vai combatendo e a coisa vai sendo evitada. Aqui a gente está só conhecendo de uma forma mais profunda, né? Então, e também não tinha dinheiro. Então, tem gente rico que se mata, pobre porque não tem dinheiro, rico porque perdeu tudo, ou rico porque tem tudo, né? Ou tem casa, não tem casa, então não tem um motivo, não dá para você perguntar se matou por quê, né? E porque para aquela pessoa, ela não tinha ferramentas para poder lidar com isso, né? Teve um casal também que perdeu tudo na pandemia. Eles tinham uma loja, me parece, perdeu tudo na pandemia, não vou citar detalhes, e a mulher, ela pegou as coisas, não tinha mais lugar físico para vender, né, para se virar e tal, e foi indo, conseguiu abrir uma lojinha e o marido se matou, né? Então, você vê, existem dois tipos de pessoas na vida, tá? São as pessoas
que conseguem resolver os seus problemas e fazem uma limonada quando precisam, né? Principalmente, né? A gente aí com essa pandemia a gente viu que a gente ficou muito próximo de vários eventos acontecendo, né? Que agravou-se a doença psíquica, aumentou os casos de suicídio, aumentou tudo, né? Os casos de violência doméstica, vícios, um monte de coisa. Porque, devido à pandemia, devido à situação, né, que estávamos vivendo no momento, conviver com uma coisa desconhecida que pode te matar, que você não vê, né, que era o vírus, aí a gente ficou tão assustado que a gente olhava para a pessoa, não, você é um vírus, né, não dava, com medo de chegar perto das pessoas. Aí a gente foi colocado dentro de casa, com todo mundo junto, né? O marido ia trabalhar num canto, a mulher no outro, a criança ia para a escola, a empregada ficava, né? E cada um, o filho ia para outra escola, em outro período, eu saía, voltava. Você imagina, tudo junto, a empregada não ser empregada, você tem que fazer tudo, você tem que trabalhar, ir se virando e conviver com o outro, né? Nervoso também igual você, né? Uns com mais ferramentas para lidar com aquilo e outros com muito menos ferramentas para lidar com aquilo. Então, você imagina, né? O que acontece, né? Então, é multifatorial. Então, como a gente estava falando, muitas vezes o transtorno mental ele não é detectado, né? A gente não tem essa sensibilidade, essa escuta para saber que aquele determinado comportamento é um comportamento suicida, né? Se eu não tivesse aqui, um dia eu não vou estar aqui, né? Então vai falando algumas coisas que a gente não consegue detectar, né? A gente não consegue reconhecer, né? E também não sabe sobre os tratamentos que estão disponíveis, né? Então aqui fala sobre o aumento bem grande, né, de 43% de 2010 para 2019 e principalmente de jovens, né? As mulheres, entre as mulheres há mais tentativa de suicídio, né? Porque elas buscam meios menos agressivos. Então toma lá uma caixa de remédio, vai para o hospital, faz uma lavagem e volta. Né? Mas chega uma hora que ela vai tentar de novo, chega uma hora que... E também tem o índice de muita gente que pensa que não vai morrer e morre. Né? Quer dar uma apagadinha, né? E morre. As mulheres, né? Buscam bem menos meios agressivos. Então, chegam 10 vezes tentativas do suicídio entre mulheres do que as vias de fato, né? E porque muitas vezes as mulheres tentam suicídio porque são vítimas de violência doméstica. Esse é um assunto também muito grave entre as mulheres, violência doméstica. Muitas morrem ali, né, sem denunciar nem nada. Como eu disse, de 15% a 25% de quem tenta, depois volta a tentar de novo e morre, entre 10%. Né? Então, tem as violências autoprovocadas também, que foram registradas entre os países também, né? Tem a China, 127 mil por 100 Estados Unidos, 120,7 mil habitantes, depois Estados Unidos, Rússia, Japão, então esses são os outros países, né? O Brasil está em 8º. Essas diferenças têm sido associadas a maior agressividade e intenção em morrer sempre entre homens, em todos os países, a mesma coisa. Entre homens, também em todos os países, quem mais se suicida são jovens, né? Então, tem todos os índices, mas tem as mesmas características para os outros países. Acontece em todos os grupos etários, a mesma característica do comportamento suicida, do jeito, né, sendo que a maior incidência são nos jovens. Não obstante a menor expressividade das taxas em relação aos demais grupos, destaca-se também o aumento sustentado por morte e suicídio de menores de 14 anos também. Tá? A gente atendeu um garoto com 8 anos com comportamento suicida. Né? E também eu fiquei sabendo de um caso de jovem de 14 anos chegar nos prontos-socorros, então está sendo bem expressivo esse aumento.
entre os jovens e jovens menores também, né? Não se sabe por que algumas cidades têm uma diferença de que o Rio Grande do Sul é uma cidade que mais se mata, que mais tem índice de suicídio entre os homens, né? Então, os médicos, eles chegam a falar que é o quê? Que às vezes é a cultura da cidade, né? Lá no Rio Grande do Sul, os homens são macho e não sei o quê. Então, os homens, eles morrem mais, eles são mais calados, eles procuram menos ajuda, porque é feio chorar, é feio reclamar, né? Então, eles acabam ficando quietos e isso dificulta, isso é dados do SUS, né? E isso dificulta o tratamento, né? Então, são multifatoriais e as pessoas não conseguem explicar, né? Então, está dizendo aqui no Rio Grande do Sul, machismo associado à figura do gaúcho, que inibem eles de poderem procurar ajuda, né? Tem outros grupos também de maior vulnerabilidade, como grupos negros, né? Racismo, migrantes, refugiados, LGBTs e povos indígenas também tem sido, as taxas também têm aumentado de suicídio, né? Entre as populações mais atingidas também estão os povos indígenas, que têm apresentado uma taxa grande de suicídio em diversos países, né? Entre as populações nativas do Canadá, Ilhéus, no Pacífico Sul, né? Nova Guiné, Micronésia, Austrália, né? Tudo dados de pesquisa, que os indígenas têm aumentado as taxas de mortalidade. Para cada pessoa que pratica o suicídio, seis pessoas são impactadas, gente. É isso que é importante a gente também estudar, né? Quem fica, né? Os pais de quem fica, os irmãos de quem fica, os amigos, os familiares, entra, por exemplo, né? Lacan fala, quem morre leva consigo um segredo, né? E a família fica, como será que foi? Como é que foi na hora? O que é que ele pensou? Por que não falou? Por que eu não falei? Né? Então, a culpa, né? Tudo isso faz com que adoeça também, né? O índice de adoecimento psíquico dessas outras pessoas que são impactadas pelo suicida é muito grande e requer ajuda também e tratamento, que muitas vezes não vão procurar, né? Mas a gente vê isso, né? Assim, muito perto da gente, né? Então, comportamento suicida, o que é? Engloba um espectro de comportamentos, né? Que vai pensamentos, né? Tentativas, preparação, suicídio, e depois até o ato, né? Ideação, suicida, ao processo de pensar, considerar ou planejar suicídio. Tem gente que fica, só falando coisas, né? Se eu não tivesse aqui, seria assim, quando eu morrer, vocês vão ver como é, uma hora eu vou morrer, uma hora eu vou morrer. Tem gente que fica quieto e vai preparando, outros não têm coragem e vão se auto-suicidando, vão parando de se cuidar, vão parando de comer, vão parando de fazer coisas e acaba morrendo também, né? Então, o comportamento suicida tem vários espectros, né? Então, a visão da ciência que é complexo, ele é um evento relacionado com a saúde, que envolve um conjunto de fatores genéticos, ambientais, como a gente viu, psicológicos, comportamentais, né? Estudos mostram, né, de pós-suicídio, claramente que em todo caso de suicídio, os falecidos tinham múltiplos fatores de risco. Não é só um, às vezes tem uma psicopatologia envolvida, tem os fatores genéticos também, tem predisposição social, tem várias coisas. Não é uma coisa só. Então, é complexo, né? Não é, por exemplo, que a Adriane falou, ele pegou e desistiu do namoro e foi lá e está com comportamento suicida. Então, tem um monte de coisa, tem a dinâmica psíquica, né? Tem como é que essa criança ele tem ferramentas, os fatores sociais, né? Será que na família dele tem mais? Então, não é só aconteceu isso, ele fez isso. Então, por isso que a gente fala, são multiprofissionais. Então, é uma coisa assim, o comportamento suicida é bem complexo, não é uma coisa só, é bem difícil, né? Pesquisas mostram que 85 a 95% das pessoas que morreram, né, 95%, tem um transtorno de saúde mental diagnosticável, né, no momento da morte, né? A pessoa começa, aí vem aparecendo as coisas, né? O comportamento, ele é ideação, são ideias, a pessoa fica tendo ideias, por exemplo, eu morri, né? Olha, eu não estou mais aqui, e como é que as pessoas estão sem mim, né?
como é que elas estão, né? Ele fica tendo ideias de que se ele não tivesse, ou de morte mesmo, planeja, às vezes fica, vou pegar a faca, um instrumento que ele quer fazer, não sei o quê. Autolesões, também tem as autolesões que não são suicidas, que são ferimentos contra o próprio corpo, sem intenção suicida, e a autolesão suicida, né, que é o ato do suicídio em si. A autolesão sem intenção, né, o objetivo é alívio do sofrimento, né, o cutting, né, é se cortar, perfurar, na hora, assim, né, vem aquela pulsão e parece que aquilo alivia depois, na hora, né, vem aquele alivia o sofrimento, né, tem gente que queima a pele com cigarro, então são autolesões que são só para alívio de sofrimento, não são com a intenção de tirar a vida, né. Então, sem intenção suicida, são várias as motivações, né? Uma maneira de reduzir a tensão, tirar aqueles sentimentos negativos, uma maneira de resolver as dificuldades interpessoais, autopunição por supostos erros, né? Pedido de ajuda também, né? Geralmente. E trata-se de um ato que não possui aceitação social, né? Você vê, é horrível, né? A pessoa pega uma blusa, esconde o corpo, né? Que ela se feriu, né, com o seu próprio corpo, com objeto cortante, não mostra para ninguém, fica escondido, porque a sociedade abomina isso, né? O que distinguiria da prática é o cutting, que é com objetos cortantes e pontiagudos, né? Na qual também há objetivos estéticos. Muitas vezes os indícios que a pessoa está com sofrimento são muito sutis, imperceptíveis, né? Então, não tem aquela pessoa que fica só com sentimento negativo, né? Nossa, ela não vê que o dia tá bom, ela, né, não vê futuro, não dá certo, não fazer isso. Não tem gente que você vai, você vê tanta expectativa para a pessoa, né, nossa, se ela fizesse isso, aquilo, seria assim, às vezes um próprio ente querido, né, tem vários irmãos, tem pessoa toda a família que já casou, que tá lá, nossa, se a pessoa fizesse isso, acontecia isso, ela não faz nada, né, é um comportamento, assim, negativo para ela mesma, sem expectativa do futuro, né, sensação que está sozinha, não tem quem recorrer, né, que nada possa ser feito para mudar a situação dela, a pessoa não sai, né, é um estado de desânimo recorrente, expressão de que a vida não vale a pena, né, tá muito difícil viver, né, pessoas vai verbalizando isso, não aguento mais, queria dormir e não acordar, se eu pudesse eu dormia hoje, só acordava amanhã, nossa, eu tô com isso, vou tomar, e tem gente que toma remédio para dormir mesmo, e fica dormindo o dia inteiro, né, assim, para dizer que, né, sair do problema, né, minha vida não tem, tá cheio de gente que fala isso, não tem sentido, você gosta de viver? Não, por mim eu não vivia não, né, e vai vivendo, né, engajamento com comportamentos que coloquem a própria vida em risco, né, tem pessoas que vivem na adrenalina, né, mesmo até com esportes que provocam isso, né, não tem aquele corredor, né, que ele estava esquiando, esqui, tem um monte de esporte violento que a pessoa vai, né, às vezes tá cheio de pino pelo corpo, né, e não larga aquilo. Esporte de adrenalina também remetem ao comportamento suicida, né, uso excessivo de tabaco, álcool, abuso de drogas, ações delinquentes, condutas inadequadas, pode acontecer alguma coisa para a pessoa, alguém mata ela mata né, então sempre estão à beira, né, de comportamentos assim, né, bem aos extremos, né, desorganização comum em situações cotidianas, né, a pessoa não sabe resolver seus problemas, parece que o mundo acabou, né, tempestade num copo d'água, é a forma que a pessoa enxerga a vida, né, alterações significativas de comportamento, né, impulsividade, desinteresse nas atividades habituais, né, que ela antes achava prazerosa, né, são também características de depressões, declínio geral das notas, produtividade na escola, vai repetindo, conteúdos das atividades produzidas, né, pelo estudante que indicam a presença desses sentimentos, isolamento no intervalo das atividades em grupos, né, várias coisas vão acontecendo, né, então, aí vai vindo essa ideia, né, de desistir de tudo até chegar a esse ponto que a pessoa acha que não dá mais, né, o comportamento suicida, ele se instala quando algumas estruturas cerebrais não conseguem processar a informação da maneira correta. Pode ocorrer por diversas circunstâncias. Transtornos mentais, fatores psicológicos, sociais ou econômicos. Então, hoje, a neurociência, ela prova que o nosso ambiente modifica o nosso DNA, né?
fatores sociais, econômicos, grandes crises econômicas, coisas que a gente passa, modifica o nosso DNA, modifica o funcionamento das nossas estruturas cerebrais, né? E começa a ter ali um desarranjo, né, dos neurônios, dos hormônios cerebrais, sistemas de serotonina, de dopamina, né? Então, as neurociências, a gente estudar, a gente vai vendo, né? Vai vendo como é que vai ocorrendo isso. Uma pessoa muito depressiva, quando ela vai fazer exame, ela tem alguma coisa ali de diminuição, né? Da captação dos hormônios ali, né? De dopamina e serotonina. A maioria de quem tem comportamento suicida tem algum tipo de transtorno mental. Ah, tá. Então, tem pessoas que chegam e falam, nossa, eu ando pensando tanta besteira, né? Ah, acho que minha família, não sei o quê, né? Ficaria melhor se eu não estivesse aqui. Ah, eu acho que, nossa, tem hora que eu sou um peso para os outros. Estou com pensamentos ruins. Ah, era melhor que eu tivesse morto. Ah, não aguento mais. Toda hora falando, ah, não aguento mais. Ah, não aguento mais. Ah, as coisas não vão dar certo. Ah, não vejo saída. Ah, preferi estar morto, né? Nesse sentido, o suicídio é um dos elementos de comportamento suicida que envolve a ideação, o planejamento e a tentativa e o autoextermínio. Isso é da Organização Mundial da Saúde. A ideação são ideias, né? E pensamentos sobre tirar a própria vida, tá morto, morre, vai pensando, hein? Que a gente falou. O planejamento, a pessoa vai, né? Faz uma coisa, às vezes demora até, né? Teve uma atriz que parece que ela escreveu uma carta de 15 folhas, né? Então, o planejamento confere gravidade ou não, a ideação, né? Os planos são detalhados, bem intencionados, escolha do método, etc. Tem pessoa que planeja direitinho e vai fazendo, né? Compreende a complexidade e a letalidade dos métodos escolhidos pelo indivíduo com a concretização desse plano são elementos fundamentais para a avaliação do risco, né? Que a pessoa tem para o suicídio. Então, provavelmente o comportamento dela, né? Ele vai escapando aí para as pessoas, né, ao redor dela. Um dos fatores de risco, né, o histórico familiar, como a gente já disse, né, de condições psiquiátricas. Quanto mais baixa a escolaridade, mais ocorrência de transtorno mental e suicídios, né? Então, você está vendo? Quanto mais educação, né? A educação é importante para todos os âmbitos, né? Para tudo, educação sobre tudo. Você conhecendo, né, você se porta diferente. Né? Então, transtorno mental, o que é? Não é só, tá louco, né? Quando a gente fala em transtorno mental, não é só isso. Então, são quadros de sofrimentos psíquicos graves, depressão bipolar, unipolar, ansiedade com insônia grave. Você sabe que não dormir é uma coisa muito grave, não dormir nada, ficar muito tempo, muda o teu humor, muda o teu comportamento, muda tudo. Nossa, se eu tivesse um tempo, eu ia contar um caso de uma criança, né? Como é que ela era, por causa de não dormir. Então, a primeira coisa num transtorno mental, né? O psiquiatra vai fazer com que o paciente possa dormir. Se você ficar 3 dias sem dormir, nada, você começa a alucinar, ter alucinações. Então, transtorno de personalidade, como border, impulsividade, agressividade, experiências traumáticas na infância de abuso, né? Também esquizofrenia, tá? Fatores de riscos. Condições, às vezes, de saúde grávida, crônica, dor, né, traumatismo crânioencefálico, uso de álcool, fármacos, né, abuso de analgésicos prescritos, a pessoa já tem o remédio lá, né, ela já tem, daí ela usa do próprio remédio para se suicidar. Momentos de perdas, morte de familiar ou amigos, né, na pandemia teve gente que perdeu muita gente, né, perda de trabalho, momento de transição de carreira, estresse financeiro, desaceleração econômica, subemprego, estresse laboral, bullying, esquizofrenia. Então, você vê que fora aquilo que a gente já falou, um monte de coisa que é fator de risco, né? Enxergar a realidade de uma maneira distorcida pode praticar o suicídio, né, por ter quadro de alucinação, em caso de alguns transtornos, isolamento social, falta de habilidade de resolução de problemas, desesperança, desespero, busca do sentido existencial. A gente vai ver tudo isso de comportamento na parte que a gente vai falar amanhã, a gente vai falar sobre aspectos psicodinâmicos, né? Como que essa pessoa, que ela não consegue ter ferramentas para organizar a sua vida, para resolver sua vida, né? É uma pessoa que vive em desesperança, desespero, que
está querendo buscar sentido, que não tem ferramentas egóicas, né? E aí se isola, né? Tem um monte de gente que age dessa maneira. Ana. Oi. Tudo bem? Tudo. Maria Ana, Fernanda, saudades. Oi. Tudo bom? Tudo. Ana, voltando para aquele aspecto que você falou que a colega estava falando da frustração, e que você falou de tem gente que consegue transformar limão em limonada, já tem umas pessoas que, quando tem alguma dificuldade, já não conseguem fazer essa transformação. E isso aí tem a ver, agora voltando para a psicanálise, com a questão de que Freud falou da pulsão de morte? Sim. Está ligado da pessoa ter essa pulsão de morte de algum jeito influenciando nisso aí, por isso ela ter uma maior, ser mais vulnerável, é isso? Sim, esses comportamentos, claro que se evidenciam, né, uma maior parte da pulsão de morte. Sim, estudos mais recentes, de autores mais recentes, né, eu não sei se vocês conhecem, Guia de Simon, ele, em seus artigos, né, em seu trabalho, ele diz que as pessoas nascem com uma construção egóica já, né? Se a gente for estudar Melanie Klein, né, que ela separa bem a posição esquizoparanoide da posição depressiva, né? Freud diz que todos nós nascemos com esse vazio existencial, é isso que nos impulsiona, né? A pulsão de vida e a pulsão de morte, elas estão coligadas, não subsistem separadas, né? Onde acaba uma, né? Vai a outra. Isso é a nossa mola propulsora da vida. Mas algumas pessoas têm mais destacado essa pulsão de morte, tem mais componentes destrutivos do que construtivos na sua personalidade, né? É isso que leva elas a serem, né? A gente está aqui conjecturando e generalizando, porque a gente viu que tem vários fatores sociais, ambientais que vão modificando isso, né? A gente está falando aqui da personalidade do sujeito, né? O sujeito que se constitui num sujeito assim, se comportando assim. Fora isso, podem ocorrer várias coisas aí. Aí, em relação a isso, a psicanálise pode ajudar bastante, né? Sim, claro, com certeza. Né? Então, tem casos bem graves de psicopatologias, tá? Que a gente sabe que a pessoa vai tomar remédio para a vida inteira, né? Onde o psicofármaco, ele é o principal e a análise também sendo primordial, mas ela é coadjuvante. Eu costumo dizer o seguinte, o remédio, eu vou dar na aula de psicofarmacologia, né? Os remédios de tratamento. O remédio, o psicofármaco, ele age aonde? No cérebro, nas fendas sinápticas, né? Então, o que ele faz? Ele age na captação e na recaptação da serotonina, na dopamina, nos hormônios cerebrais. Então, o que ele faz? Ele regula os hormônios cerebrais. Eu estava até falando com um professor que ele é psiquiatra, que às vezes o psicofármaco, ele é psicológico também, uma pessoa que se entope de remédio e não consegue sair daquilo, né? Por quê? O psicofármaco, ele é químico, ele age na química do cérebro, só que ele não faz com que a pessoa pense. Então, o que é que a gente precisa? Né? O que é que a gente precisa? Uma pessoa estabilizada emocionalmente com remédio, e o tratamento, nós somos a mola que vai ajudar ela a produzir pensamentos, que o remédio não faz. Por isso, hoje, até os psiquiatras reconhecem que é primordial o tratamento psíquico. Procure um psicólogo, procure um psicanalista, que é necessário, como necessidade, tá? Obrigada, Ana. Nada, imagina. O Brasil, segundo país, falamos já da Covid, né? O que ocorre no ambiente, né, da Covid, muitas perdas, né? Acentuação de psicopatologias, né? Se aprofunda a doença, todo mundo ali naquele ambiente. Até para trabalhar home office, é necessário adaptações. Você já viu que tem gente que não consegue trabalhar home office? Não se concentra. Não, para mim não dá. Não trabalho, eu sou mandada embora, porque, né? Quando eu não produzo nada. Outras pessoas adoram, conseguem. Então, até isso precisa ter adaptação.
Agora, você imagina a mulher com filho, o filho não pode ir para a escola, a mulher em casa, ela tem que fazer comida, filho e trabalhar. Então, as empresas abriram isso, né? Porque e muitas mulheres se exigindo até 11, meia-noite, porque tinha que parar para atender o filho, e aí isso vai causando também o burnout, né? E as empresas exigindo mais. Os maridos com a mulher dentro de casa, a mulher não está acostumada a ficar com o marido o dia inteiro, o negócio começa a pegar de um jeito, né? Então ou se apaixonarem, né? Eu não vivia com você, agora estou vivendo. Então, houveram muitas separações na Covid e muitos casamentos, filho nascendo, foi uma maravilha, né? Um monte de coisa aí, de tudo que é jeito. Então, estudos têm identificado demanda maior por cuidado de saúde mental, especialmente relacionada a dificuldades enfrentadas em processos de luto não elaborado em virtude de condições que estão dando perdas familiares. Então, dentro de casa tem gente que perdeu 2 familiares, primo, não sei quem, muita perda, muito luto. Gente que não consegue usar máscara, doença, com autismo, com uma série de sofrimento que o povo passou dentro de casa, com criança, com adulto, com tudo. Então, é uma coisa, né, bem de doido mesmo. Então, a mídia social é um espaço que pode influenciar também a autoestima, a autoimagem de crianças, adolescentes, né? Então, a trabalhar com essa população é importante ter uma compreensão da experiência digital sem fazer suposições simplistas, né, sobre o quanto isso é prejudicial ou útil. Então, a mídia social é onde o indivíduo pode ser seguido por centenas, se não milhares. É uma aula à parte a gente falar sobre criança, adolescente, mídias sociais, jogos, né? Tem até lá no meu site, vocês entrem lá, vocês veem uns cursos gratuitos que tem compulsão e uso das tecnologias. Vocês olhem lá o que acontece, né? Então, personalidade e estilo cognitivo. Fatores de proteção, né, gente? O que é que acontece? Também uma pessoa que tem construções egóicas, né? Que tem uma flexibilidade cognitiva, tem disposição para ouvir os outros, para se aconselhar, tem problema, vai procurar ajuda já e ouve, né? Tem aqueles que é turrão, né? Não abre para nada. Então, abre para as outras experiências, tem habilidade de se comunicar, capacidade para fazer uma boa avaliação da realidade, tem filtro, né? Tem aqueles que não têm filtro nenhum, habilidade para solucionar seus problemas, são pessoas que constroem, são essas pessoas conseguem fazer uma limonada da vida, né? Bom relacionamento interpessoal, senso de responsabilidade em relação à família, presença de crianças pequenas em casa, pais atenciosos presentes, apoio da família em situação de necessidade, são pessoas que conseguem fazer uma limonada em casa, está acabando, né? Outros fatores também. Integração, bom relacionamento, grupos sociais, adesão a valores, né? Rede social oferece apoio prático também para a pessoa, usa bem as redes sociais, disponibilidade de acesso e serviços, né, de saúde mental. Então, são pessoas construtivas que procuram por onde, que se resolvem na vida, né, que ouvem conselhos, que ajudam os outros, né? Então, outros fatores também, gravidez, boa qualidade de vida, regulação do sono, né, higiene do sono, boa relação terapêutica, né? E acabou, né? Olha só. Então, gente, vocês têm alguma pergunta? Eu tenho. Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo elaborar, que eu fico nervosa quando eu estou falando. Nada. É que assim, teve a primeira pergunta sobre a questão da frustração, né? E isso ficou na minha mente, essa pergunta, né? Achei super pertinente da colega, né? Sim. Porque quando a gente vê aí sobre as causas, né? As principais causas tem a aposentadoria, a perca de emprego, né? A perca, talvez até de relacionamentos. Será que realmente não é vamos dizer assim, um dos principais fatores a falta de ter como se diz, os pais, né, ajudarem a criança na frustração desde a infância, não é um modo de prevenção ao suicídio? Seria, tá? Mas o que acontece? Existe uma diferença aí de geração, tá? Quantos anos você tem? Eu tenho 39.
Tá, você é da geração quase das minhas filhas. Você pegou, quando não tinha tecnologia, a transição para tecnologia, né? Computador em casa, você tinha época que não totalmente tinha. Perdida, né? Estou aprendendo depois de... Né? Acontece o seguinte, os filhos não sabem resolver problema, eles têm intolerância à frustração, porque os pais resolvem tudo para eles. Na minha época, eu entrava chorando, eu levava uma bronca, não vem aqui chorando, você vai lá e resolve. Aconteceu coisa na escola, se você vir aqui falando disso, você vai ir, não sei o quê. Hoje, a mãe briga com o diretor da escola, vai lá tirar satisfação. O que você fez com meu filho? Você está pensando o quê? É briga de vizinho, um quer bater no outro. O filho não faz nada. Não faz nada. A questão do respeito com o professor, com o nosso não mestre, tem. Tá totalmente fora de Totalmente. Com essa geração agora. Então, o que acontece? Isso aí que você está falando, essa intolerância à frustração, são características da nossa sociedade moderna. Tá? Eu, por exemplo, a minha mãe dava conta de 10 filhos. Hoje, uma mãe não dá conta de um, ela fica assim com um, não sabe o que faz, chama não sei o quê, liga para não sei quem, e a minha mãe dava conta de 10 filhos. Né? Hoje, não. Hoje, eles não dão conta. Hoje, eles estão cansados. Quem disse que a gente dormia igual esse povo dorme de tarde, assim, né? Dorme, deita, dorme. A gente ficava... Então, não que esteja certo ou esteja errado. Eu acho assim, a tecnologia, ela é muito válida, ela é tudo, ela proporciona tudo, essa velocidade que ela tem de informação, de tudo, é muito bom. Hoje a gente sabe da notícia, consegue isso. O problema é o mau uso, né? O problema são as culpas. Eu tenho que... A mulher, no tempo da minha mãe, ficava em casa cuidando dos filhos. Hoje, todas as mulheres trabalham fora. E ficam fora e ficam dando presentes para os seus filhos. Por culpa, comprando isso, comprando aquilo, comprando tecnologia, equipa o quarto todo. A gente nunca teve isso. Não que isso esteja errado, mas eles não sabem dominar. Por exemplo, uma mãe pergunta para mim, como que eu faço para controlar o celular do filho dela? Como que eu faço? Aí eu... como que eu faço para fazer ele parar? Os pais não dão conta dos filhos. Quem manda é os filhos hoje. Eles que mandam. Então, os filhos hoje não sabem resolver problemas. Então, você pensa que isso é fácil de resolver, que chegar para o pai. Os pais não se dão conta desse comportamento deles. Então, por isso... A nossa sociedade é uma sociedade... Isso, a gente faz isso. O nosso passo como psicólogo, orientar os pais, orientar a sociedade a esse respeito. Tem escolas, né, que a gente vai falar um pouco mais para frente, que elas têm um monte de escola aberta, que faz ações, que os adolescentes, os jovens vão lá, né, e tem jogos, promove várias ações de interações, de construções, né, criativas. Isso é muito válido, né? Então, tem várias coisas. Isso é muito válido. A terapia, né, consciência. Porque hoje, você atende criança? Não, eu não atendo criança. Então, mas eu dou palestra, assim, para jovens e crianças, né? E assim, eu pretendo também dar palestra para esses pais, entendeu? E eu acho importante esses assuntos. Com certeza. Com os pais, então, não é, por exemplo, não é tão fácil assim, isso é válido, tem que ser feito, mas não é tão fácil assim, porque é uma característica da sociedade você conseguir... o pai, ele compreende que ele é bom, ele dá isso para o filho dele, ele faz isso, ele faz aquilo, ele faz não sei o quê, né? Então, é difícil você fazer isso. Então, mas tem coisas que são gritantes, né? Que eu chego, olha, eu preciso de você. Né? Então, eu explico o desenvolvimento da criança, explico o que a criança precisa. Né? A criança precisa de rotina. O jovem precisa de rotina e de limite. Né? Muitas vezes é falta de limites. O jovem grita, me dê limites, e os pais não dão. Você imagina, gente, por exemplo, vocês estão aqui comigo, vocês sabem, quando vocês desligar isso aqui, o que você vai fazer? Uma criança de 3 anos de idade, ela não abstrai
ela não consegue pensar, quando for meio-dia eu vou comer, quando for 8, 7 horas da noite eu vou comer. Ela sente sensações. Quando dá fome nela, ela sente uma sensação ruim na barriga. Ela não chega para você. Mãe, o almoço está pronto? Você já fez? Você quer ajuda? Né? A criança chora quando está com fome, chora quando está com frio, chora quando está com sono, fica enjoada. Ela não conta, não diz. Então, você imagina, uma hora a fome dá 1h30, não tem comida, a criança vira um bicho. A criança não dorme direito, então tem todo um processo de sono que vocês, como profissionais, né? Uma criança de 3 anos de idade, ela tem a necessidade de dormir pelo menos não lembro bem, mais de 10 horas por dia, porque o cérebro está crescendo, está se desenvolvendo, então ela tem que dormir de tarde, ela tem que comer cedo, então tem que ter rotina. Eu tratei dessa criança, eu tive a entrevista com os pais, aí eu detectei tudo isso, eu falei assim, olha, eu preciso de vocês. E isso é impossível, a criança viver nesse ritmo de vocês. Fast food, doce para a criança, degringola todo o sistema dopaminérgico, deixa a criança toda arretada. Então, fui conversando com eles, ponto a ponto, ponto a ponto. Fez tratamento e não fez nada, só deu uma organizada no ambiente da criança, na rotina da criança. Às vezes você tem que falar dos limites da criança. Ela falou assim, com essas palavras para mim: você fez uma mágica na fulana. Eu não acredito. Ela está calma, uma graça, está dormindo, sabe? Restabeleceu. Mas ela fez bonitinho. Ela passou a fazer comidinha, a ter o tempo, no horário certo. Eu não fiz mais nada. Deu 2 meses, ela falou assim, eu não vou nem mais trazer ela aqui. Ela não continuou o tratamento. Não continuou o tratamento, né? Então, tem pais que aderem, tem pais que não aderem ao tratamento, tem pais que não, tem pais que quando eles começam a perceber, né? Você conhece um troço que chama resistências, que é o que eles que têm que se implicar no tratamento, ou que eles têm que fazer alguma coisa, ou que o que está acontecendo com a criança tem a ver com eles, com o ambiente, eles tiram a criança de você, aí você não faz mais nada. Né? Então, tem uma série de coisas. Quem é psicanalista de crianças sabe disso. Né? Mais perguntas? Alguém fez? Eu nem vi aqui, viu? Aqui Oi, Ana. No chat. Eu de novo. Oi, pode falar? Sim. Ana, deixa eu te perguntar. Essa questão da sensibilização da criança, de que não pode dizer não pode brigar, não pode dar um tapinha no bumbum quando ele faz alguma coisa errada, não pode fazer um monte de coisa com aquela criança. Tu acha que isso acaba, de uma certa forma, transformando essa criança em uma pessoa, um adolescente, um adulto, completamente sem qualquer tipo de proteção contra a vida? Sim, com intolerância à frustração, né? Sim, isso acaba trazendo essa criança para uma realidade que não é real, na verdade. Essa criança vai chegar lá na frente, ela vai ouvir muitos nãos, ela vai ouvir muitas coisas que ela não vai gostar, e isso pode acabar trazendo esse suicídio numa forma muito mais agravada do que a gente poderia imaginar. Porque na tua época, por exemplo, as crianças, elas tinham esse não da mãe, do pai, esse vai lá, resolve, dá teu jeito. Entendeu? E essas crianças, que no caso são adultos hoje, são pessoas que conseguem lidar muito mais com isso. Sim. Mas que acaba também falando assim, poxa, eu fui machucada na minha infância, eu não quero trazer isso para o meu filho. E aí, essa sensibilização... isso não, a gente foi... O que está acontecendo com a sensibilização dessas crianças? Tem um monte de gente que foi criada na repressão, isso está errado, né? Está errado, mas a criança precisa ser frustrada adequadamente. Né? Isso aí. De forma adequada. A pergunta era justamente por isso, porque, tipo assim, a gente vê hoje, por exemplo, a minha geração, eu tenho 26, a minha geração é conhecida como a geração do mimimi. Do tipo assim, não me toque, eu odeio você, entendeu? Não fala comigo porque você me ofende. Então, essa geração, eu vejo assim, muito não pela criação que eu tive, porque a minha criação ela foi um pouquinho mais rígida do que o habitual, que eu vejo com o pessoal da minha idade.
Mas eu vejo muito, assim, nos casos de pessoas da minha idade que tiveram esses pais que foram ressentidos lá na infância deles e falaram, com os meus filhos não vai ser dessa forma. E aí essas crianças, elas não, esses adultos, né, que são da minha idade, eles não conseguem hoje absorver nenhum tipo de não. E aí eu não sei como hoje, porque eu estou vivendo isso, então eu fico meio perdida assim, desse mundo. Mas é a questão social, né? Todo mundo é assim, né? Por exemplo. Não sei hoje como eu pegar esse adulto da minha idade e falar para ele, olha, vai com calma na criação do teu filho, porque você vai criar uma criança que não vai saber lidar com a vida lá na frente. Por mais que você ache que você sofreu bilhões de coisas horrorosas, e pode ter sofrido para você, foi doloroso, mas o teu filho, ele também precisa passar por processos dolorosos, porque ele precisa crescer e ser alguém que vai saber lidar com isso. Exatamente, né? E aí, essa sensibilização parece, para mim, ao meu ver, parece um pouco extrema, porque as crianças não estão sabendo lidar com nada. Não, e nem os pais sabem lidar com os filhos hoje. Olha o que acontece. A minha geração, a gente se casava sem casa, sem nada. A gente alugava um quarto e cozinha, um quarto, sala e cozinha, e às vezes tem um monte de gente da minha idade, eu tenho quase 60 anos, que ia e morava, ia construindo as coisas, e comprava casa depois, mobiliava, fazia toda uma história, né? E aí, a minha geração disse para os filhos, para a próxima geração, nossa, que ruim, como eu suei para comprar tudo, como eu suei para comprar casa, como foi isso? Olha, quando você casar, já compra um apartamento para você, compra uma casa que, pelo amor de Deus, olha, mobilia a casa que aí vai rolar, porque, nossa, Deus me livre, eu quase me deu isso, me deu aquilo, mas eu tenho uma história para contar de construções, né? Agora, o que isso acarretou? Acarretou que para você comprar tudo isso para casar, demora. Aí os filhos ficam até a casa, antes do meu tempo, casar com 20, 22, não sei o quê, 24. Aí hoje casa com 30, 37, até comprar tudo. E depois que comprou tudo, ou se estabeleceu na vida, às vezes não quer dividir com o outro também, é só meu, é dele, né? Aí eu não dou isso para você, não dou aquilo, começa uma separação danada. mas tudo depende do equilíbrio, né? Então, o povo, ele vai sofrendo e vai, né, projetando no outro, vai fazendo suas repetições para reparar aquilo que passou. A gente tem que fazer esse meio de campo, né, para trazer esse equilíbrio. O ser humano, ele precisa não deixar que o outro entre na mente dele, né, não entrar na mente do outro, ter ferramentas para resolver o seu problema, né? O Winnicott falava que um sujeito maduro emocionalmente é aquele sujeito que consegue lidar com estar só, né? Ele ficar sozinho e ficar bem com ele mesmo. Hoje você vê como é que é o desespero, né? Você vê quando eu vou, não sei o quê, esse fim de semana, não sei o quê, todo mundo louco. Se eu ficar sozinho em casa, não, vou para algum lugar, porque todo mundo me deixou aqui, não sei o quê, né? E não consegue ficar bem com você, pedir uma coisa para você comer, né? Você ser uma pessoa construtiva. Aí isso prova que você consegue se relacionar bem com o outro, né? E os pais também precisam ter medida com os filhos, mas é difícil, isso tudo hoje em dia é tudo terceirizado. Cuidado dos filhos é terceirizado, os pais soltam os filhos para os psicólogos, para os motoristas, para as babás, para os avós. Eles vão no domingo almoçar na casa dos pais deles e vão dormir, e os filhos pequenos, os avós que cuidem. Né? Então, eles não dão conta dos filhos. Então, tudo isso, por isso que a gente fala, gente, que é uma coisa complexa, né? Então, a gente precisa ver o caso a caso, todas essas questões, e uma coisa, tem gente que aguenta muita frustração e sobrevive na boa e consegue, você já viu? Fala, não sei como a pessoa passou por aquilo. Aconteceu isso com ela, a pessoa tá... E outras pessoas sucumbem, não aguenta. Isso que faz com que a pessoa vai desenvolvendo comportamento suicida,
né? Se a criança aprendeu tem um ego mais forte, mais construído, né? Com mais ferramentas, perde um amor, é normal você ficar triste, ficar lá uma semana deitado, depois você levanta e fala, vou partir para outra, né? Mas a pessoa não consegue fazer isso, ela vai parando de comer, às vezes até se mata por causa disso. Às vezes fala, nossa, por causa disso, não é nada, né? Mas para ele é. Tu acha que trazer o conhecimento das emoções para essas pessoas vai ajudar nesse desenvolvimento para evitar o suicídio? Olha, suicídio, que tá sentindo. Suicídio eu considero um caso grave, né? É um caso de saúde pública, então é um caso que é necessária a psicoeducação de todos, da família, junto das pessoas que estão ao redor, né? Então é questão de psicoeducação, funciona bem, né? Meios, ações para lidar com aquilo, né? Procurar ajuda, multiprofissionais, né? Psiquiatra, tratamento psíquico, grupal ali, com a família, tudo isso. Uma das coisas que eu mais vejo, assim, com os pacientes é justamente a falta de conhecimento das emoções. Eles não entendem o que estão sentindo e, por isso, eles acabam meio que chegando aos extremos. É porque... Não saber equilibrar. A construção da nossa personalidade, ela faz com que o sujeito, ao final, né, até os 7 anos de idade, é construída a primeira porção da personalidade, é o que a criança vai ser, né? Depois tem o desenvolvimento do cérebro, crescimento, amadurecimento, ainda muda, até os 20 e poucos anos, ainda tem mudança no córtex cerebral, né? E o que acontece? A criança, a pessoa, ela vai, dependendo do meio que ela está inserida, né? Ela aprende num ambiente bom, lidar com as emoções, né? O que é isso, né? Vamos falar de Melanie Klein. A criança, o bebê nasce, ele não sabe, ele é sensações, ele chora porque ele tem fome, ele sente sensações ruins e sensações boas, ele não sabe o que é. Isso, ele chora de qualquer forma. Depois que ele vai se desenvolvendo, que ele começa a perceber que tem uma mãe que cuida dele, que ela tem que sair, que ela vem, que ela dá mamar, que ela larga ele, e ele começa a entender isso. É aí onde a criança começa a lidar com as emoções. Ou seja, entender o mundo mais por inteiro, entender que existe uma mãe que erra e cuida de mim, mas que me ama. Né? Por isso tem pais que ficam preocupados. O que eu devo fazer? Nem sei. Eu falo assim, nada, vai seguindo, né? Porque a mãe que capta as emoções do filho é aquela que capta as emoções e os cuidados físicos, o que é que a criança precisa, ela capta. Ela sabe quando o filho vai adoecer, ela sabe quando o filho não está bem, ela sabe, isso é de mãe, né? Então, isso faz com que essa simbiose faz com que a criança vai aprendendo a lidar com as emoções. Ela separa dentro dela o que é mal, o que é ruim, depois ela aprende no conjunto, que a mãe tem que me dar banho, que a mãe precisa sair para trabalhar, me deixar sozinha, que às vezes eu fico suja, mas a mãe depois ela vem, ela me limpa e vai aprendendo a lidar com as emoções. Quando isso não acontece, que não sabe entender as emoções, é que está tudo misturado dentro dele. É uma mãe, às vezes, que ou ela falta muito, ou ela é muito presente. A criança fez, aí a comida já quer presente, não sei o quê. Então, ela não tem limites, ela não sabe diferenciar quando ela está com fome, quando ela não está. Não aprende isso. E também a questão das emoções. Por exemplo, o depressivo, tudo que ele conta não condiz com a realidade. Ele está lá, geralmente, numa casa legal, ele come, ele está deitado, ele vê a vida cinza. Mas o mundo em volta dele não está cinza, né? Então, não condiz com a realidade. O ansioso, então, ele vai começar a perceber o ambiente ao redor, o que está acontecendo, olha como eu estou me comportando, interagindo com isso. Quando vem o pânico, por exemplo, nunca ninguém morreu de pânico. Corre ao hospital, bererina, não sei o que, aquele auê, quando chega lá não tem nada, né? Então, ele vai saber esperar. O pânico dá até uns 20 minutos, né? Ele aprender a lidar com ele, respirar, esperar, né? A mesma coisa do suicídio. Se ele esperar essa pulsão, ela vai embora,
né? Então, ela passou por todo esse processo. Quando ela aprendeu a passar por isso, ela diminuiu um pouquinho. Aí isso aí. Ela na psiquiatria para ela poder começar a buscar o diagnóstico dela, fazer o tratamento medicamentoso, tudo direitinho. Isso. Mas até então, até onde eu sei, porque ela já encerrou o tratamento. Até onde eu sei, ela estava bem. Né? Melhora um pouquinho, tá bem. Gente, um beijo grande. Amanhã a gente se vê. E vamos ver se a gente se vê no YouTube, né? Eu vou ver aqui, fazer testes, tudo, e a gente entra por lá,